Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui à nossa tampa do vaso. Vou estar iniciando essa videoaula aqui com vocês. Já peguei aqui a minha agulha, vou usar o número 3,5 e o barbante é o bege na numeração 6. Vamos iniciar aqui com 26 correntinhas, tá bom? Vamos fazer aqui nossas 26 correntinhas. Fizemos aqui 26 correntinhas, vamos fazer mais 3, que é pra gente ter a nossa lateral. E na quarta correntinha, a gente inicia com um ponto alto. A gente faz um ponto alto na quarta correntinha. E assim, a gente vai fazer por toda essa base. Um ponto alto sobre cada correntinha de base, tá bom? A gente vai ter um total de 26 pontos altos. Gente, minha voz não tá muito boa, porque eu gripei. Então, tá um pouco difícil até de falar. Aí, eu tô falando um pouquinho mais baixo também, tá bom? Meu pequeno tá de férias, tá dormindo. Também tem que falar um pouquinho mais baixo pra ele não acordar. Aproveitar enquanto ele tá dormindo, ver se eu consigo adiantar essa aula aqui pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do meu modo de ensinar. Não sou muito boa professora, mas tô tentando aqui, gente. Aqui, então, a gente vai fazer 26 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 26 pontos altos e a gente volta pra dar continuidade no nosso trabalho, tá bom? Finalizei aqui os meus 26 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas para fazer nossa outra lateral. Aí, nessa correntinha que sobrou aqui, a gente introduz a agulha e faz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada carreira, sobre cada ponto baixo, sobre cada correntinha desse outro lado, tá bom, gente? Esse começo, ele é sempre bem tranquilo. Ó, o meu ponto alto, eu faço ele assim. Eu finalizei com meu ponto baixíssimo bem aqui. Aí, agora, eu venho como se eu fosse fazer um ponto baixo no próximo espacinho. E já puxo tudo, ficando dessa maneira. Deixo esse restante de linha sobrando aqui, que a gente vai trabalhando com ele já escondendo. Agora, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto baixo de base. Do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá bom? Vou fazer aqui os meus até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, a gente continua junto. Finalizei aqui o meu lado da carreira. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa lateral, nossa parte oval. Cheguei aqui ao final, fiz meu último ponto alto sobre o último ponto alto, a última correntinha. Faço uma correntinha de separação. E aqui dentro desse espaço de correntinhas, vou fazer 6 pontos altos separados por uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. 4 ponto alto, uma correntinha, 5, uma correntinha, 6. 6 pontos altos e uma correntinha. 6 pontos altos dentro desse espacinho aqui, separados por uma correntinha. Agora, a gente vai pegar no primeiro ponto alto aqui de base e, novamente, a gente vai fazer essa carreira com ponto alto, somente ponto alto, tá bom? Uma carreira toda fechada, somente com ponto alto. Vou fazer aqui a minha carreira e quando eu chegar no final, a gente volta junto pra tá fazendo a nossa lateral, que vai ser a mesma coisa desse lado aqui, tá bom? Já volto aqui com vocês. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vou fazer aqui meu último ponto alto. E agora, eu vou fazer uma correntinha e 6 pontos altos separados por uma correntinha dentro desse espaço. 2, 3 pontos altos, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5,
uma correntinha, 6. Uma correntinha. Então, aqui a gente fez 6 pontos altos separados por uma correntinha. Vou introduzir a minha agulha aqui nessa correntinha, desse ponto alto que eu fiz, anterior. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, dou uma laçada na agulha, introduzo no mesmo espaço, dou uma puxada e aqui eu tiro tudo. E uma correntinha, ficando assim. Agora, novamente, eu vou fazer mais esse restante de carreira, mais uma carreira toda fechada com ponto alto. Até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês novamente. Então, aqui vai ser somente ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Nessa terceira carreira nossa. Vou fazer aqui a minha e quando chegar no final, a gente volta junto, pra gente fazer nossas partes oval, tá bom? Chegamos aqui ao final da nossa carreira, vamos fazer nosso último ponto alto, uma correntinha, e agora aqui a gente vai começar a fazer nossos aumentos. Então, nesse primeiro ponto alto que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, separados por uma correntinha. No próximo, 2 pontos altos, separados por uma correntinha. No próximo, 2 pontos altos. Então, aqui a gente vai ter um total de 12 pontos altos nessa nossa parte oval, tá bom? Ficando assim a nossa lateral. A gente fez um aumento em cada ponto de base, ficando... A gente tinha 6 pontos na primeira carreira e na segunda carreira a gente tem 12. Gente, vocês me desculpem esse barulho é da minha geladeira. Eu tô gravando aqui na cozinha, que é o lugar melhorzinho que eu tenho pra mim gravar, tá bom? Agora a gente faz uma correntinha no final e já começa a carreira de novo. Essa carreira aqui a gente vai fazer ela fechada novamente. A gente vai fazer fechada até o final. E quando chegar na parte lateral, eu volto aqui com vocês pra gente fazer junto novamente a nossa parte oval, tá bom? Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Vou fazer aqui, fiz meu último ponto alto, uma correntinha. E agora, eu vou fazer nossos aumentos aqui. No meu primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos com aumento. Uma correntinha, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. No próximo ponto, uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos no próximo ponto alto. Uma correntinha e para finalizar, a gente vem aqui nesse espaço de correntinha, introduz a agulha e faz um ponto baixo, ficando assim, tá bom, gente? Agora eu vou fazer, agora a gente já vai iniciar a nossa carreira com espaço, os nossos pontos trançados. Vou pular aqui 3 pontos altos, vou pular aqui 3 pontos altos, vou fazer neles um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Ficando assim, eu pulei 1, 2, 3. E agora a gente vai pro quarto. Pulei aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3,
4. A gente chegou no quarto aqui, vou tá fazendo minha laçada nesse mesmo espaço. Vou tá fazendo um ponto alto, puxando tudo. Uma correntinha e volto nesse ponto anterior aqui e faço um ponto alto, ficando dessa maneira. 2 correntinhas, vou pular 3 pontos altos de base. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, atrás desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e venho com um ponto alto atrás desse ponto alto que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e volto com um ponto alto atrás desse ponto que a gente acabou de fazer, trançando ele. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. Faço um ponto alto. Um ponto alto, trançando esse ponto alto que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, eu faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha e venho com um ponto alto atrás desse ponto que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas, aqui eu vou pular esses dois, mais esse ponto baixo, e aqui a gente continua na nossa parte oval. Vou fazer 2 pontos altos e no último ponto alto eu vou fazer um ponto a mais, vou fazer o aumento. Então, essa agora vai ficar com 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Uma correntinha, no meu próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Nesse último ponto alto, eu vou fazer um aumento. Uma correntinha, um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. No segundo ponto alto, a gente faz o aumento. Uma correntinha. Um ponto alto. No próximo ponto alto de base, a gente faz um aumento. Uma correntinha, um ponto alto. Próximo ponto alto, um aumento. E nesse nosso último espaço, a gente vai fazer 2 correntinhas. A gente vai pular 1, 2, 3, 4 pontos altos de base, 3 pontos altos de base. No quarto ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e venho nesse ponto anterior e faço um ponto trançado. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, vou fazer o meu ponto alto. Dou uma laçada na agulha e venho com um ponto alto por trás desse ponto anterior. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, eu faço um ponto alto. Um ponto alto, trançando esse ponto que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas, pulo 3 pontos altos de base. No quarto, eu faço um ponto alto. Dou uma laçada na agulha e venho atrás desse ponto, pegando ele. 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4 pontos altos de base. Um ponto alto, dou uma laçada na agulha e um ponto trançando esse ponto que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Um ponto alto e um ponto trançando esse que a gente acabou de fazer. 2 correntinhas e aqui a gente já vem para nossa parte oval. A gente vai fazer aqui um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E no segundo ponto alto, a gente vai fazer um aumento, ficando assim com 3.
uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo, uma correntinha, um ponto alto, e no segundo a gente faz um aumento, uma correntinha, um ponto alto e um aumento, uma correntinha, um ponto alto e um aumento, uma correntinha, um ponto alto e um aumento. Nesse final aqui, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vamos fechar nosso ponto, nossa carreira, bem aqui nessa correntinha que a gente fez, do ponto alto, dessa maneira, ficando assim o nosso trabalho. Vou andar com um ponto baixíssimo pro próximo ponto alto, e aqui eu vou fazer novamente meu ponto alto. Dou uma laçada na agulha, introduzo a agulha no mesmo espaço, puxo tudo, tiro tudo, uma correntinha. Dou uma laçada na agulha e volto nesse ponto anterior e faço um ponto trançando. 2 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto, venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto e agora eu volto com um ponto alto, voltando no ponto alto anterior, trançando esse ponto alto. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto alto, faço um ponto alto, dou uma laçada na agulha e venho nesse ponto anterior, trançando esse ponto. 2 correntinhas, um ponto alto, pulo o primeiro ponto alto, faço um ponto alto no ponto seguinte, passo a agulha e venho aqui no meu ponto anterior. 2 correntinhas. Então, gente, eu vou fazer aqui, vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho. A nossa sequência vai ser essa, tá bom? A gente vai fazer assim do mesmo jeito. A gente vai só respeitar os aumentos aqui na nossa parte oval. Agora, a gente vai fazer aqui com 4, os próximos com 5, 6, 7, 8. Assim, e assim a gente vai. A única diferença vai ser só os aumentos aqui. Eu tô fazendo com separação de uma correntinha. Aí a gente vai pegando os primeiros pontos altos, somente um ponto alto. E no último ponto alto, a gente sempre vai fazer o aumento. Uma correntinha no próximo espaço do mesmo jeito. E o nosso fechamento a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? A gente vai fazer aqui um total. Nos outros trabalhos, eu tava fazendo com seis carreiras dessa. Só que nesse eu vou fazer com 7, porque é a tampa do vaso. Pra não ficar muito apertada, eu vou estar fazendo com 7. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras. Vou fazer 7 carreiras dessa no bege. E vou entrar com 2 carreiras do meu marrom café. Então, vou estar adiantando esse trabalho aqui, porque agora vai ser só repetição. Vou voltar aqui com vocês agora na hora que eu tiver feito o meu marrom café, que aí a gente já dá uma adiantada boa e vai fazendo junto, tá bom? Então, vocês podem fazer aí 7 carreiras. No ponto de vocês, se tiver ficando muito grande, vocês fazem só com 6. No meu caso, tá ficando pequeno. Então, se eu fizer com 6 carreiras, vai ficar muito apertado na hora de fazer a redinha. Então, eu preferi fazer com 7, pra ficar bem folgadinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 7 carreiras na cor bege e 2 carreiras na cor marrom café. Quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou dar sequência aqui ao meu trabalho e daqui a pouco a gente volta junto. Voltamos aqui com a nossa base praticamente finalizada. Como eu falei pra vocês aqui, eu fiz 7 carreiras na cor areia e 2 carreiras no marrom café, seguindo a minha mesma repetição. Fazendo aumento somente nas minhas partes oval, tá bom? Aqui agora, eu vou dar início à minha parte do bico. Essa carreira aqui, a gente vai fazer ela somente com ponto alto. Vou estar fazendo aqui essa minha carreira. A gente vai fazer uma carreira somente com ponto alto, toda fechada. E
Nos espacinhos de 2 correntinhas, eu coloco 2 pontos altos. Aqui eu continuo respeitando os meus aumentos. E nos intervalos aqui de uma correntinha, eu também vou colocar 2 pontos altos, tá bom? Vamos iniciar aqui. Dou a minha laçada na agulha, 2 laçadas. Introduzo em qualquer lugar desse daqui. Faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Vou fazendo agora ponto alto por toda a minha carreira. Agora vai ser somente ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Nos intervalos de 2 correntinhas, 2 pontos altos. No intervalo de uma correntinha, vou continuar seguindo por 2 pontos altos. Então, agora eu vou estar fazendo aqui a minha carreira de ponto alto fechado. Quando eu acabar ela aqui, eu volto com vocês, tá joia? Pra gente fazer mais uma carreira, mais 2 carreiras nessa mesma cor. Então, vai ser toda assim. Vai ser somente ponto alto por toda a minha volta. Respeitando os meus aumentos aqui e a cada espacinho de uma correntinha dessa, vou estar fazendo 2 pontos altos. E aqui também, 2 pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas das minhas laterais, tá joia? Vou fazer aqui, quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Pessoal, voltamos aqui, acabei a minha carreira, fiz somente ponto alto, respeitando os espaços de aumento. Agora aqui na minha última eu fiz 2 aumentos e vou estar fechando a minha carreira bem aqui, tá bom? Pego essas 2 alcinhas e fecho a minha carreira com ponto baixíssimo. Venho aqui, pego essa alcinha de trás do meu próximo ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou estar fazendo um ponto baixo por toda a minha volta. Vou trazer aqui esse fio aqui por dentro. Deixa eu fazer novamente. Eu vou trazer esse fio aqui por dentro pra eu já estar escondendo ele, pra depois ficar fácil de arrematar. Faço um ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás. Um ponto baixo. Vou fazer aqui agora, por toda a minha volta, somente um ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, tá bom? Fazendo um ponto baixo, dessa maneira. E quando eu chegar nas minhas partes, onde eu tenho aumento, nessas laterais aqui, onde eu tenho aumento, eu vou estar fazendo um aumento também, tá bom? Seguindo a mesma sequência da carreira de baixo, respeitando os aumentos. Que se eu não fizer aumento, o bico não vai dar certo, tá bom? Vou estar fazendo aqui a minha carreira e volto para finalizar com vocês, pra gente fazer mais uma carreira nessa mesma cor, tá bom? Para a gente estar finalizando o nosso bico. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Chegamos aqui ao final da nossa carreira. Eu finalizei aqui fazendo meus 2 pontos baixos, meus 2 pontos baixos. Venho aqui nessa argolinha, faço mais um ponto baixo e vou fechar aqui nesse ponto baixo. Aqui eu vou pegar as 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Um ponto baixíssimo. Venho pro próximo espaço, faço aqui dou uma laçada, puxo aqui 2, tiro tudo e uma correntinha. Aqui eu tenho um ponto alto. Vou fazer agora mais 8 pontos altos, mais 7 pontos altos, pra gente ficar com um total de 8 pontos altos nessa carreira. Agora a gente pega as 2 argolinhas, tá joia? Tem 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos. Vou fazer 5 correntinhas. E vou pular 4 pontos altos de base. No quinto, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu faço um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 7 pontos altos.
5, 6, 7, 8 pontos altos. 5 correntinhas. Pulo 4 pontos de base. No quinto, eu faço um ponto alto. Então, essa vai ser a nossa sequência por toda a nossa volta. A gente vai estar fazendo 8 pontos altos, separados por 5 correntinhas, pulando 4 pontos baixos de base. No quinto ponto baixo, a gente vai fazer de novo o nosso bico. A gente vai fazer essa sequência por toda a nossa volta. Quando chegar aqui, a gente finaliza junto, tá bom? Vou fazer aqui a minha, da continuidade, e já volto com vocês. Pessoal, acabei aqui a minha carreira. Deu certinho, como eu falei pra vocês. A gente foi fazendo 8 pontos altos, 5 correntinhas, pulando 4 pontos baixos de base, e no quinto ponto iniciamos novamente. Fiz assim por toda a minha volta nesse trabalho. Agora eu vou estar dando continuidade com a minha linha marrom café. E essa carreira, ela é da seguinte maneira. A gente vai estar fazendo aqui, vou dar uma laçada, vou pular 2 pontos altos de base, e no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Deixo a minha linha pra cá, pra mim já tá escondendo ela pra fazer o arremate. Vou estar fazendo 4 pontos baixos sobre esses pontos. Então, sobra 2 pontos altos aqui, desse lado, e 2 pontos altos do lado de cá. Dou uma laçada na agulha, e aqui dentro desse espaço eu vou estar trabalhando 9 pontos altos. Vou estar trabalhando 9 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Pulo 2 pontos de base, no próximo eu faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo e um ponto baixo. Fico com um total de 4 pontos baixos. No próximo espaço, faço 9 pontos altos. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, tá joia? Fiz meus 9 pontos altos, 2, 4, 6, 8, 9. Pulo 2 pontos altos de base. No terceiro, faço um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. No quinto, um ponto baixo. No sexto, um ponto baixo. Pulando 2 no início e sobrando 2 na frente, no final. Faço aqui mais 9 pontos altos, sem correntinha nem nada, tá bom? Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Mais 3 pontos baixos. Uma laçada na agulha e no espacinho faço mais 9 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa sequência dessa carreira. Vai ser feita totalmente assim, tá bom? A gente vai estar fazendo 4 pontos baixos sobre esses pontos altos, pulando 2 no início e 2 no final. 9 pontos altos dentro do espacinho. E assim a gente vai seguir por toda a nossa carreira. Vou estar fazendo essa carreira e já volto com vocês pra gente dar início à próxima carreira, tá bom? Pessoal, finalizamos aqui a nossa carreira. Vamos finalizar aqui.
finalizamos aqui, gente, a nossa carreira. Agora vamos para a penúltima carreira do nosso bico. Olha como está ficando. Agora a gente volta com a cor bege. Gente, eu tô confundindo bege com areia. Eu tô achando que é areia esse daqui. Eu tô falando mais bege. Depois eu confiro ali e falo pra vocês certinho. Vou dar aqui uma laçada na agulha. Venho aqui, pulo 2 pontos no terceiro. Eu faço, dá uma laçada, só que agora vai ser só ponto baixo. Um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. Agora, eu dou 2 laçadas na agulha. E agora, a gente vai estar trabalhando ponto altíssimo, pegando a carreira por trás, tá bom? Venho aqui por trás desse ponto. Faço um ponto alto. E agora, eu vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, por trás do próximo ponto. Dou uma laçada e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego atrás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. 2 correntinhas, 2 laçadas, pego atrás do ponto, desse próximo ponto aqui, vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, atrás do ponto, vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha por trás do ponto, vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, venho aqui por trás desse ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha e agora eu pulo 2 pontos altos. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vai me sobrar 2. Dou 2 laçadas na agulha. No próximo ponto, pego por trás dele e aqui eu vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, por trás do ponto, vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, pego por trás do ponto, dou 2 laçadas, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego por trás do ponto e vou tá tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego por trás do ponto e vai tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pego por trás do ponto e vou tirando de 2 em 2. E agora aqui eu pulo esse ponto alto, ponto baixo, mais um e faço meu ponto baixo. Então, gente, vai ficar dessa maneira o nosso trabalho. Vou tá fazendo aqui por toda a minha volta dessa maneira, e quando eu chegar aqui no final, a gente dá início à nossa última carreira de bico, tá bom? Vou dar continuidade meu aqui, quando eu acabar, eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aqui com a nossa carreira finalizada. Fiz aqui toda a minha volta. Vamos agora com o nosso bico tradicional, picô, tá bom? Dou uma laçada na agulha, venho aqui nesse ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou fazer 2 laçadas e venho por trás desse ponto baixo, pego ele e faço um ponto baixo.
Dou mais uma laçada só pra me prender meu fio. Trago ele pra cá. E aqui agora, nesse primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. E um ponto baixo, pra fechar o meu ponto picô. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. E fecho o meu ponto picô. No próximo espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo, fechando o meu picô. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 7 correntinhas. E vou fechar aqui no meu ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo, 3 correntinhas. E fecho no meu ponto picô. No próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas. E fecho meu ponto picô. Um ponto baixo, 3 correntinhas. E fecho aqui o meu ponto baixo. Um ponto baixo no próximo espaço. Nesse ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou dar uma laçada, pego por trás do ponto e puxo tudo. No próximo ponto, um ponto baixo, ficando dessa maneira. 3 correntinhas e fecho no meu ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho meu ponto baixo. Um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho aqui no meu ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo, 7 correntinhas e fecho o meu ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho meu ponto picô. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto picô. No próximo espaço, 3 pontos, uma correntinha. Nesse espacinho aqui da minha argolinha, gente, eu acho que a mesa tá balançando. Dou minha laçada, pego por trás desse ponto baixo, puxo e tiro tudo. No próximo espaço, um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a minha volta, ficando dessa maneira, tá bom? Depois a gente vai dando uma ajeitada, que os pontos vão ficar bonitinhos. Vou fazer aqui a minha volta e já volto com vocês pra gente tá fazendo a redinha, tá bom? Vou fazer toda a minha parte aqui e a gente volta pra tá fazendo a redinha juntos, tá? Pessoal, finalizamos aqui a nossa capa da tampa do vaso. Agora eu vou estar iniciando a minha redinha. A minha redinha eu geralmente faço ela pegando bem aqui próximo dessa parte aqui, para ela ter bastante espaço para encaixar na tampa do vaso, tá bom? E sobra bastante também. Então aqui eu já fiz o meu bico, fiz por toda a minha carreira, por toda a minha volta. Já fiz, aproveitei e arrematei também, já está aqui todos os meus arremates. E ficou desse jeito, ficou dessa maneira. Olha que lindo que ficou. Agora, vou estar iniciando aqui com vocês a redinha da tampa do vaso. Eu vou virar o nosso trabalho e vou começar aqui. Eu uso como medida nesse daqui, eu vou fazer ela daqui pra cá assim, espero que esteja dando pra vocês verem. Vou fazer desse lado pra trás, então eu posso pegar no meio desse daqui certinho ou aqui na ponta. Vou pegar no meio pra gente tá fazendo, tá bom? Dou aqui a minha laçada na agulha, vou fazer a redinha tradicional. Vou pegar aqui o meio desse trabalho. Então, a minha redinha, eu gosto, como eu fiz uma carreira a mais nesse trabalho aqui, se eu pegar bem aqui, né, nesse ponto de cima, eu vou ficar com esses buracos aqui aparecendo lá.
e vai ficar um pouco esticado. Eu quero que essa parte do bico fica pra fora da tampa. Então, eu vou tá pegando o meu bico bem aqui, sim, na última carreira fechada, tá bom? Dou a minha laçada na agulha e venho aqui em qualquer um dos pontos e pego. Eu costumo pegar mais ou menos assim, ó, no ponto alto mesmo. Ou eu pego aqui, ó, essas duas argolinhas do meu ponto de baixo. Do meu ponto baixo. Venho aqui, tiro e faço um ponto alto. Deixo esse excesso de linha pra cá pra mim tá trabalhando com ele. Aqui eu vou fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Então, eu tenho aqui 10 correntinhas e um ponto alto. Essa carreira, eu sempre vou fazendo e colocando ela numa base reta pra mim ver como que tá ficando a minha redinha, tá? E pra não ficar muito apertado e nem muito esticado. Eu vou fazendo assim e vou colocando onde eu acho mais ou menos que eu preciso colocar o meu ponto alto, tá bom? Igual aqui. Aqui nesse primeiro ponto já dá pra mim colocar um ponto alto. Já venho aqui e pego essas duas argolinhas novamente. Fica um pouquinho chato pra pegar, gente, mas é só a primeira carreira que fica enjoadinha assim, tá? E puxo. E aqui eu tiro tudo. Mais 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7. Vou colocando numa base reta e vou olhando onde eu posso colocar meu ponto pra não ficar muito apertado e nem muito esticado. Coloco aqui. Eu posso colocar um ponto aqui. Então, aqui, como aqui eu não tenho ponto alto em cima, eu pego somente essas duas argolinhas aqui, ó. As duas argolinhas. Puxo. E tiro tudo. Essa primeira carreira, ela sempre é enjoadinha, viu? Um ponto alto e agora eu vou fazer 10 correntinhas. Deixo meu trabalho na base reta e assim eu vou olhando. Vou fazendo aqui. Posso pegar nesse próximo ponto. Eu pego as duas alcinhas. E faço meu ponto alto. Faço mais 10 correntinhas. Vou vendo onde eu posso colocar meu ponto. Dou a laçada na agulha. Onde eu posso colocar meu ponto, sem ficar repuxando. E vou introduzindo a agulha. Então, essa carreira, ela é somente isso, gente. Essa carreira, ela é somente assim. Ela é enjoada de fazer, mas não tem segredo, viu? Então, vou fazer mais um aqui com vocês e vou dar continuidade até o final aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Coloco ela numa base reta e vou olhando onde há necessidade de fazer. Essa daqui eu não vou contando mesmo, gente, essa daqui é só por olhômetro mesmo. Eu acho onde eu posso colocar meus pontos e vou introduzindo a agulha. Vou virar pra vocês verem que não fica marcado o outro lado. Tem uns pontos que é mais enjoadinho pra fazer. Ficando assim. Olha o jeito que fica, que não fica marcando, olha. Então, vou estar fazendo aqui
Sempre assim, um ponto alto, 10 correntinhas e olha onde que eu consigo tá colocando meu outro ponto para não ficar apertado e nem esticado. Vou fazer até aqui do outro lado, mais ou menos nessa medição aqui. Nessa medição, junto com o daqui. E na hora que eu chegar aqui, eu volto pra gente ver como que faz as próximas carreiras, tá bom? Vou estar fazendo aqui, gente, o meu lado. Vou fazer até mais ou menos no mesmo lugar desse. Vou fazer aqui. E vou seguir a mesma sequência. 10 correntinhas, um ponto alto. 10 correntinhas e um ponto alto. Não tenho lugar certo pra colocar. Eu vou fazendo, colocando na base reta. E do jeito que vai ficando retinho, eu vou voltando fazendo. E na hora que eu chegar aqui, desse lado aqui, eu trago pra gente continuar a próxima carreira, tá bom? Pessoal, acabei aqui a minha primeira carreira da redinha. Essa última aqui eu precisei fazer 12 pontos pra mim acrescentar, colocar mais ou menos aqui no meio desse espacinho aqui, tá bom? Pra ficar mais ou menos igual do outro lado. Mas isso não interfere muito no nosso trabalho, tá bom? Agora a gente vai voltar o outro lado da carreira. Vou fazer aqui 3 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer agora... Nessa primeira aqui, eu vou fazer 10 pontos altos, tá? 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5. 10 correntinhas. Dou uma laçada na agulha. E nesse ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer 9 correntinhas. E no próximo ponto alto, um ponto alto. 9 correntinhas. E um ponto alto. Então, agora a gente vai decrescer o nosso trabalho. A gente vai fazer pontos diminuindo, sempre diminuindo um, tá bom? Agora a gente vai estar fazendo 9 correntinhas, um ponto alto, 9 correntinhas, um ponto alto, até chegar aqui nesse final. Quando chegar nesse final, a gente vai fazer igual aqui, vai subir 3 correntinhas e voltar ao nosso trabalho com 8 correntinhas e um ponto alto, 8 correntinhas, um ponto alto. E assim a gente vai estar fazendo, indo e voltando, diminuindo sempre uma correntinha, tá bom? Quando vocês verem que o trabalho já tá ficando bem fechadinho, aí já tá na hora de parar. Vou dar continuidade aqui, vou ver quantas carreiras eu vou precisar tá fazendo pra me fechar a minha redinha. E volto com vocês pra gente tá fazendo a parte final dela, tá bom? Aqui não é o número total de carreiras, como a gente cada um tem uma tensão de pontos, não fica legal a gente tá repetindo certinho, porque pode ser que o meu com 5 carreiras dê certo, com 6 carreiras dê certo, e o de vocês não, tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui algumas carreiras e vou mostrar pra vocês até onde que eu gosto de tá trabalhando com essa redinha, tá bom? E volto aqui pra gente dar continuidade. Pessoal, voltei aqui com vocês com a nossa tampa do vaso finalizada. Olha que linda que ela ficou. Olha isso, gente. Que espetáculo. Ficou a coisa mais linda, né? Eu acabei trazendo aqui pra vocês ela já praticamente, ela já finalizada, né? Já fiz até meus arremates. Mas eu vim falar pra vocês como que eu fiz, como que eu dei continuidade na minha redinha. Eu fui fazendo em ordem decrescente. O início eu mostrei pra vocês como que eu tava fazendo. E depois eu vim fazendo aqui, pra subir uma carreira, eu subia 3 correntinhas e ia fazendo uma correntinha a menos da carreira de baixo. Aqui eu cheguei a fazer até a 1. Então, aqui eu fiz com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizei aqui com uma correntinha apenas. Se eu fizesse mais uma, ia ficar muito apertado aqui o meu trabalho. Então, dessa maneira, ficou melhor. Então, foi assim. E aqui no bico, no restante do bico, como que eu fiz? Eu fiz somente picô. Eu iniciei bem aqui no comecinho dessa carreira, bem aqui no pezinho dessa carreira,
e fui fazendo picô. Em cada espacinho eu fazia um picô separado por uma correntinha. E esse foi o resultado. E aqui no final eu fiz apenas 30 correntinhas, pra dar pra minha cliente estar amarrando na tampa do vaso dela. Ou ela deixa mais apertado ou ela deixa mais frouxo. E do outro lado, a mesma coisa. Eu peguei bem no início aqui dos meus pontos e fui fazendo uma correntinha, um ponto baixo com picô separado por uma correntinha pra não ficar muito apertado. E ficou assim o resultado. E aqui também mais 30 correntinhas. E esse foi o resultado da nossa tampa do vaso. Olha como que ela ficou linda, gente. Olha, não ficou puxando assim. Por isso que eu gosto de estar fazendo dela sempre e colocando numa base reta, pra ver como que vai ficar, pra não ficar apertado e nem muito largo. Então, ficou assim. E desse outro lado aqui, ela não marca muito. Olha só pra vocês verem. E desse outro lado não marca muito. A marcação é bem pouquinho. Muito pouquinho, olha, quase não marca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa seu joinha, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa videoaula. Se você fizer essas peças, me marca lá no Instagram, Crochê da Pri 45. E será um prazer repostar todas as peças de vocês que vocês fizerem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E pretendo estar trazendo mais videoaula igual a essa aqui pra vocês, se vocês quiserem comentar bastante essa minha videoaula, tá bom? Muito obrigada por ficarem até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.